Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje graduou-se como professor de capoeira em 23 de novembro de 2002, possuindo mais de 30 anos praticando e estudando a capoeira. Iniciou suas atividades quando ainda era criança. É filho do mestre Biriba, que é um dos grandes nomes da capoeira dos anos 80 e 90. E Shirley Aragão, que fez parte do primeiro movimento brasileiro feminino da capoeira em 1980. Ele é responsável pela internet União Capoeira, com alunos de mais de 10 países, supervisionando de mudar vidas através da arte capoeira, como um grande uso do folclore brasileiro também se dedica à arte do maculelê, o samba de roda e outras danças regionais. Com vocês, Mestre Calão. Boa noite, Mestre Calão. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Eu queria começar o nosso papo, mestre, para entender um pouco mais da sua história. Primeira pergunta, de onde surgiu esse apelido de Calão? Bom, eu comecei na capoeira muito jovem, né? Criança ainda. Na verdade, meu pai era mestre de capoeira. Eu tenho 2 tios que são mestres de capoeira. Minha mãe praticou capoeira por muito tempo. Meus irmãos trabalham com capoeira também. Então eu cresci já na capoeira, engatinhei dentro de uma academia. E já ali, muito jovem, eu recebi esse apelido, né? Porque eu era o menorzinho da turma, então eu treinava com os mais velhos, eu estava sempre na academia, então eu era o mais magrinho de todos, eu era o menorzinho de todos, então por esse motivo de ser aquele menorzinho que está na turma dos maiores, por ser o mais magrinho de todos, o menorzinho de todos, o mais ligeirinho de todos. Então eles me deram um apelido de calango, porque falavam que eu era um pequenininho e ligeirinho como um calango. E aí eu cresci com esse nome, minha família inteira me chama assim, meus amigos, meus sobrinhos me chamam Titio Calango. Então já faz parte da minha vida há muito, muito tempo, e eu ouço as pessoas me chamando por esse nome, e às vezes, por incrível que pareça, eu esqueço o meu nome verdadeiro. Até prefiro que as pessoas me chamem de Calango. E afinal de contas, mestre, qual é o seu nome verdadeiro? O meu nome verdadeiro é Daniel. Meu nome é Daniel, mas dificilmente eu escuto o meu nome. Minha mãe é uma das poucas que me chamam assim. Como? Eu tô falando, Daniel quase não aparece. Quase não aparece, exatamente. Ele aparece quando tem que fazer algo mais formal, tem que ir no banco, tem que, sei lá, ver um contrato, algo nesse sentido. Mas para todas as outras coisas da minha vida, assim, coisas que não são tão formais, meu nome é Calango. Então todo mundo me chama assim, até nas escolas que eu dou aula, é o professor Calango. E Calango, como foi o seu primeiro contato com a capoeira? Meu primeiro contato com a capoeira é muito difícil falar assim o primeiro contato, porque eu nasci já na prática da capoeira, né?
Meu pai praticava capoeira, meus tios, minha mãe. Então eu já cresci aí desde a minha infância. Eu sempre Já tive contato nasceu a dentro vida da inteira. faculdade. Eu já nasci dentro da capoeira, engatinhava dentro da academia do meu pai, dos meus tios. Então cresci dentro disso e faço isso a minha vida toda. E o que te atraiu mais para essa arte? Me atrai? Bom, são muitas coisas mesmo. Mas eu acho que o mais importante, assim, o que mais me mantém nela, é ver o poder de transformação que a capoeira tem na vida das pessoas. Eu sou, eu sou um caso desse, eu posso falar que eu sou um caso desse. A capoeira transformou a minha vida de formas incríveis. A capoeira fez com que eu construísse pontes com pessoas que eu nunca imaginei, lugares que eu nunca me imaginei que eu pudesse chegar. Então a capoeira, assim, eu só vejo coisas boas na capoeira. Eu não posso falar pelos capoeiristas, que aí é uma coisa completamente diferente, né? O ser humano sempre será o ser humano. Mas a capoeira em si e a experiência que eu tenho nela é assim de extrema importância. Acho que é a coisa mais, uma das coisas mais importantes que eu tenho na vida, porque através dela eu sobrevivo dela, eu vivo dela, eu vivo por ela. Foi através dela que eu conheci minha família. Então, através dela que eu tenho laços com outras pessoas, como amizade, amizades fortes que eu levo aí há mais de 20 anos, por exemplo. Então, acho que, na verdade, acho que sem a capoeira na minha vida, é que eu não sei o que seria, na verdade, da minha vida. Eu E, não consigo ver e, minha vida sem a capoeira. Carol, queria que você falasse um pouco pra gente sobre a relação da capoeira entre a arte cultural e a arte marcial. Tá. A capoeira, Você está me a capoeira, ouvindo ela bem? tem tudo isso. Você está conseguindo me ouvir Sinto, bem? sinto, sim. É Então que o meu tá. telefone, na verdade, está um pouco baixo, mas eu estou conseguindo ouvir sim. Bom, a capoeira ela tem tudo isso e muito mais. Por quê? Porque primeiramente a capoeira ela nasce como uma luta de defesa. Ela nasce ali por pessoas que estavam sendo escravizadas, por exemplo, né? Ela nasce de um ato de resistência, um ato de sobrevivência, de luta por liberdade. Então, antes de tudo, a capoeira ela nasce como uma defesa pessoal, ela nasce como uma luta de resistência. Aí, com o passar do tempo, ela vai introduzindo a cultura, vai introduzindo a musicalidade, né? E aí vai se criando tradições e estilos de capoeira, já com o passar do tempo. E até hoje a capoeira vem crescendo e evoluindo. E hoje a gente ainda mantém todas essas áreas da capoeira, como a parte da luta, a parte da musicalidade, da arte, dos fundamentos da história da capoeira, né? As tradições que ela tem, porque são diversas linhagens de capoeira, de diversos mestres, de áreas diferentes do Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental e a capoeira está no Brasil inteiro. Então, cada estado, a capoeira tem uma característica específica, por mais que se faça os mesmos movimentos no Brasil e no mundo todo, mas em cada estado ela tem uma característica, porque ela sempre se juntou com a cultura local, com a cultura popular. Então, essa arte é tão rica, tão bonita, né? E ainda é algo que protege a história do nosso país, dos nossos Eu acho, ancestrais, e também pode ser usada como uma defesa pessoal. eu Vai acho depender sempre do capoeirista. você, mestre, contar pra gente, assim, resumidamente, um pouco de como é a história do surgimento da capoeira, para as pessoas entenderem essa linha do tempo.
Bom, bem resumidamente, tudo começa a acontecer no período escravocrata, né? Com o tráfico de pessoas da África para o Brasil, para trabalhar aqui como escravos. Então, isso já lá na invasão do Brasil, né? As pessoas defendem muito esse descobrimento, mas você não descobre algo que já existia, né? Já existia povos aqui, já existiam pessoas aqui, já existia uma cultura aqui quando o Brasil foi invadido. E aí, com esse período de escravidão e muito sofrimento, a capoeira vai nascendo aí, primeiramente, né? Seus primeiros passos acontecem aí. E com o tempo ela vai se desenvolvendo e criando características, né? Vai se desenvolvendo uma nomenclatura para os movimentos. Aí a gente começa a ter os estilos de capoeira, como por exemplo a Angola. Antes, para que todo mundo, para quem é leigo e não sabe assim, esse desenvolvimento da capoeira com o tempo, antes tudo era capoeira. Ali nos mais velhos, a velha guarda da capoeira, tudo era chamado capoeira. E aí, num determinado momento, ali por 1930 aproximadamente, um mestre chamado Mestre Bimba, ele começa a desenvolver uma metodologia de ensino, e é muito importante lembrar que nesse momento a capoeira era proibida por lei. Muita gente não sabe, mas aqui no Brasil a capoeira, o samba e as religiões de matriz africana foram proibidas por lei. Então tem isso ainda. A capoeira ela sofre de um ato político e proíbe a cultura do povo preto. Então ela passa por isso e o mestre Bimba ele começa a desenvolver uma metodologia de ensino, o que a gente tem hoje, né, as cerimônias de graduação, por exemplo, de formatura, onde os alunos recebem suas graduações, tudo isso foi desenvolvido ali pelo mestre Bimba, que foi um visionário do seu tempo. Mestre Bimba também muda um pouco, levanta um pouco mais a base da capoeira, começa a preservar essa prática esportiva da capoeira, mas também preservando a ancestralidade dela, né? Então a capoeira ela nesse curto período de tempo ela começa a se desenvolver muito e com a criação da regional ela começa a se desenvolver mais ainda e aí sim começa a surgir essas dois estilos, né? Que é a velha escola da capoeira, que é a capoeira que a gente chama hoje de capoeira Angola, e a capoeira regional do Mestre Bimba. Então, a partir dessas duas principais fontes aí da capoeira mais moderna, começa a se surgir diversas linhagens de capoeira, até os tempos que nós temos hoje, até a capoeira ir para os outros países. Hoje a gente tem capoeira no mundo inteiro, por exemplo. Né? Em qualquer capital do mundo que você for aí, você encontra capoeira. Existem países que têm capoeira quase como no Brasil já, em todos os lugares. Existem países, por exemplo, que a capoeira ela é ensinada nas escolas obrigatoriamente, né? Coisa que no Brasil a gente ainda não tem, por exemplo. Então, a capoeira ela toma uma proporção gigantesca. E, mestre, sabe, como a capoeira pode ajudar as pessoas superarem os desafios, tanto os desafios mentais ou emocionais. Tá. Bom, a capoeira vai ajudar muito nesse sentido, porque primeiro, a capoeira ela é muito inclusiva. Dentro da capoeira, você vai ter um médico, você vai ter um advogado, você vai ter um faxineiro, uma faxineira, um copeiro, uma pessoa desempregada, um estudante. Então, ali, quando a gente coloca, já começa nesse sentido, que a gente coloca todos como iguais, todos são iguais ali na capoeira. Esse é um dos sentidos da roupa branca ali, a gente ficar em roda, todos se olharem de forma igual. Por mais que tenha um sistema de graduação, um nivelamento entre os capoeiristas, mas a gente se olha como iguais. Né? Então, isso já inclui as pessoas no primeiro momento. A capoeira ela faz com que as pessoas se tornem mais confiantes, porque você tem que treinar e jogar com pessoas, muitas vezes, que você nunca viu na vida.
Então, eu costumo dizer que a capoeira, ela ajuda a preparar as pessoas para o mundo fora da academia, fora da prática da capoeira. Às vezes é muito difícil a gente conversar algo com alguém que a gente não conhece, puxar o assunto com alguém, falar em público, por exemplo. Eu posso me usar aqui como um exemplo disso. Eu, mais jovem, ali na minha adolescência, eu era aquela criança, aquele adolescente que não falava com ninguém, que estava sempre no canto, sempre ainda tem um pouco disso, né? Ainda sou uma pessoa um tanto introvertida, mais introspectiva, mas a capoeira ela me colocou nesse lugar, me deu fala, me deu voz, né? Ela me deu experiência, me deu confiança para poder lidar com as pessoas e falar de igual por igual com qualquer pessoa, né? Desde uma criança, um adulto, aprender a respeitar as pessoas. Então isso torna as pessoas mais confiantes, as pessoas ficam mais expressivas, né? As pessoas começam a ter um contato maior com outras pessoas e assim vão deixando até a timidez de lado, né? Eu, como eu disse, eu era uma dessas crianças e a capoeira, ela me fez, por exemplo, estar aqui conversando hoje com você de uma forma muito tranquila, né? Eu me lembro que quando mais jovem, para apresentar um trabalho na escola, o coração ficava a mil, ficava nervoso, a fala não saía, né? Todo esse nervosismo que muitos dos adolescentes e das crianças passam, a vergonha, a timidez, né? O medo de falar em público. Então a capoeira, ela ajuda nesse sentido. A gente tem que cantar, a gente tem que responder o coral durante a capoeira, bater palma, olhar as pessoas nos olhos. Tudo isso a gente faz diariamente dentro da prática. E vamos ainda falando de desafios. Você tinha, quando começou, um plano B na sua vida? Por exemplo, se a capoeira não desse certo para você, você tinha um outro plano para poder seguir na sua vida? Bom, por muito tempo eu tive sim, porque no início de tudo é muito mais difícil, né? Então eu sempre tive, na verdade, e eu ainda tenho, né? Então eu, ali na minha adolescência, ali no período escolar, eu dava o meu jeito para já ganhar algum dinheiro e poder praticar capoeira, poder sair nos eventos de capoeira, comprar uma roupa de capoeira, por exemplo. Então, com isso, eu fui criando essa consciência de que eu queria, sim, eu queria a capoeira como o plano A, como a parte principal do meu ofício, mas eu também sempre pensei nessa parte, né, de ter, sim. Meu pai era mestre de capoeira, tinha academia, mas ele também tinha, eu aprendi isso desde cedo. Então, eu trabalhei com diversas coisas, eu fui me especializar, fazer outros cursos, eu tenho outros cursos fora da capoeira. Aí, logo ali no final da minha adolescência, eu fui estudar artes gráficas, né? Então, fui estudar ilustração digital e artes gráficas. Então, trabalhei com isso, né? E aí eu passei para estudar web designer logo em seguida. Então, eu fui sempre trabalhando com a capoeira e obtendo mais conhecimento fora da capoeira para ter uma outra área para trabalhar também. E até hoje eu uso esse conhecimento que eu tive das artes gráficas, né, do web design, para poder me ajudar um pouco no meu trabalho. Se eu preciso fazer um cartaz para divulgar uma aula, um evento, eu faço. Hoje em dia, com a demanda maior do trabalho, eu faço coisas mais simples. Eu tenho alunos que também trabalham com capoeira, mas são designers e têm outros ofícios, né? Então, eu sempre tive, sim, eu ainda tenho. Eu trabalho com a capoeira. Hoje, a minha parte é mais exclusiva com a capoeira, mas eu também trabalho com a música, eu também escrevo. Então, eu, dentro da arte, eu consegui me aproximar e de outras áreas próximas da arte para poder conciliar de uma forma mais tranquila com a capoeira. Porque se tem uma coisa que é muito difícil, você que começa a viver da capoeira, é você conciliar um trabalho
que a gente diz assim mais comum, vamos dizer, o CLT da vida, que tem que trabalhar numa empresa, cumprir horário, tudo certinho, aí sim fica muito mais difícil. Eu também já trabalhei assim, né, tendo que bater cartão de horário a horário, e foram as fases mais difíceis da minha vida. Por isso eu fui buscar alguma coisa voltado na arte para que fosse o meu plano B. Então, eu fico transitando aí entre o design, a música e a escrita. E como você enxerga o futuro da capoeira, tanto no Brasil ou no exterior? Mas antes eu tenho outra pergunta, antes de você responder. Quando você percebeu que conseguia apenas trabalhar na arte? Quando você diz assim, quando eu decidi ou quando eu consegui viver Não, assim quando nela? você percebeu Quando eu que percebi, você conseguia trabalhar apenas na arte. tá. Olha, isso, sinceramente, isso é muito recente, porque eu sempre tive outras áreas que eu trabalhei, e com o tempo, na verdade, foi que eu falei para você que eu fui juntando conhecimento em outras áreas artísticas, eu fui trazendo todas essas outras áreas, na verdade, para dentro da capoeira, para que eu pudesse pegar esse conhecimento que eu trouxe de fora, de outras áreas, e que eu pudesse juntar com a capoeira. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu estudei artes gráficas e ilustração digital e comecei a estudar web design, então eu comecei a fazer arte, fazer flyers, fazer cartazes para o pessoal da capoeira, porque na época tinha poucas pessoas que trabalhavam com isso. Um capoeirista, designer que prestava serviço para outros capoeiristas. Então, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu já fazia isso para outros capoeiristas. Então, eu conseguia ter, além do meu trabalho com a capoeira, juntar o meu conhecimento no design e trabalhar ali com a ilustração, criando logotipo, criando cartazes, né, certificados para a galera da capoeira, arte no geral para a galera da capoeira, né, desenvolver camisetas, modelos de camisetas e essas coisas. Depois, eu também, como eu falei para você, eu também sempre transitei pela área cultural e eu fui estudar dança e percussão, mas danças regionais, né, e percussão brasileira. Então, fui aprender sobre a cultura popular, fui estudar numa escola que ensinava a cultura popular. Então, isso trouxe conhecimento para dentro da capoeira. Então, eu comecei a dar outras oficinas de outras danças que eu não fazia. Então, eu aperfeiçoei a dança do maculelê e consegui, através do conhecimento que eu tinha nas aulas de dança, como formular uma aula de dança, uma boa aula de maculelê, que é o que a gente pratica muito na capoeira, a puxada de rede, as danças afro. Então, eu juntei mais uma coisa dentro da capoeira. Então, fora minhas aulas de capoeira, eu também comecei a dar aulas de danças populares. Ao mesmo tempo, como eu estudei percussão, eu comecei a colocar dentro das minhas aulas de capoeira aula de percussão também, de uma forma mais consciente. E aí, depois eu fui estudar letras, né? Depois eu fui para a faculdade de letras. Então, como eu já escrevia música para capoeira, desde muito cedo eu escrevia poesias. Eu tenho poesias que eu me lembro escrevendo com 14, 15 anos de idade, ainda tenho muita coisa guardada disso. Então, eu, através da escrita, eu comecei também a trazer a parte da literatura para dentro da capoeira e comecei a escrever coisas para capoeira. Como eu disse, hoje tem diversas músicas minhas que são cantadas na capoeira, e aí passei a compor músicas para outras áreas também, né? Como para o samba, para o forró. Como eu sempre escrevi poesia, então eu comecei a praticar mais a escrita, e com isso eu escrevi 3 livros, né? Esse ano estou muito feliz porque a gente vai ter a oportunidade de publicar 2 desses livros, e são livros voltados para a capoeira.
né? Então, eu fui sempre, esses conhecimentos que eu fui trazendo de fora, eu fui jogando dentro da capoeira. E aí, dessa forma, eu consigo transitar entre essas áreas e poder vivenciar melhor a cultura. Deixa eu só te interromper um minuto, mestre. Dá um recado para pessoa. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar, entendeu? Que a gente vai responder. Cadê a sua pergunta pro mestre Galão? E já tem uma primeira pergunta do arroba Branca Poeira perguntou. Ele fez duas perguntas. Qual foi sua maior alegria na capoeira? E também qual foi sua primeira viagem com a capoeira de forma internacional? Tá. Bom, eu tive muitas alegrias na capoeira. Eu sou muito grato à capoeira porque eu tive a oportunidade de ter muitas alegrias, muitas. Sou muito feliz por isso. Mas acho que a minha maior alegria foi, foi, acho que foi ter minha filha dentro da capoeira, né? Isso para mim hoje é uma coisa muito significativa, uma coisa muito importante, porque eu me lembro dos meus tempos de infância, quando eu ficava na academia com meu pai, quando eu ficava na academia com os meus tios. Então, toda vez que eu vejo minha filha aqui dentro da academia comigo, brincando, ou jogando capoeira nas aulas ou algo assim, isso sempre me remete ao passado e me lembra de onde eu sou, de onde eu vim. Isso me faz refletir também onde eu quero chegar. Então, acho que minha filha na capoeira, acho que é a minha maior alegria hoje em dia. E com relação à minha primeira viagem internacional, foi uma viagem traumática, mas foi a viagem que me deu muita experiência e muito do que eu aprendi naquela época, eu uso até hoje. Primeiro, a minha primeira viagem para que eu fui para fora do Brasil foi para Taiwan. Então imagine você sair do seu país sem falar nenhuma língua estrangeira, sem falar inglês, sem falar nada. E você chegar num lugar onde você olha para as placas e não entende nada, as pessoas falam com você, você não entende nada, você não sabe pedir algo para comer, para beber, você não sabe pegar um ônibus, não tem tradução nas placas. Então, foi assim um início assim, os primeiros meses foram muito difíceis, tanto que esse foi o primeiro pontapé, assim, o primeiro pé no peito mesmo, para eu aprender inglês. E aí, nesse tempo que eu fiquei ali em Taiwan, eu tive que aprender inglês assim do dia para a noite, né? Então, eu tenho diversas histórias, como, por exemplo, pegar o ônibus errado para uma cidade errada, ter que dormir na rodoviária e voltar só no dia seguinte. Muitas coisas aconteceram e foi nessa dificuldade, foi uma grande dificuldade que me deu experiência para, assim, levar com o pé nas costas todas as outras viagens que eu tive seguinte. Não quer dizer que foram maravilhosas, todas elas. Sempre tem alguma coisa que você passa. Mas essa primeira me deu experiência para superar todas as outras. Em diversos aspectos, assim. Culturais, né? Principalmente. O primeiro choque é o choque cultural. A alimentação é difícil. A cultura é completamente diferente. Então, muita gente não se dá bem quando viaja para fora do Brasil, porque acha que está levando o Brasil na mala. E não é assim. Quando você chega lá, tudo que você acredita, ou que você sempre acreditou, para eles pode estar tudo errado. E você tem que entender que isso é um aspecto cultural. E se você não entender isso logo no início, você vai se dar muito mal. Então, eu acho que o bom é que eu acredito que eu tenho uma facilidade muito grande com as adaptações, né? Eu já comecei do zero diversas vezes, eu já morei em diversos países. Então isso me fez começar do zero de diversas formas diferentes, né?
Então, mas essa primeira minha viagem aí foi a viagem que acho que a que eu nunca vou esquecer na vida. E a pessoa perguntou qual foi a tua maior inspiração. Minha maior inspiração, bom, minha maior inspiração foi o meu pai, sem sombra de dúvidas, porque foi a pessoa que responsável a fazer com que existisse capoeira na minha família por 50 anos aproximadamente já. Só de só da nossa escola completa agora 40 anos. E essa escola foi fundada pelo meu pai, né? Tem muita gente que acha que eu que sou quem fundou a escola, o grupo, mas não. A escola foi fundada pelo meu pai em 1985, então o próximo ano a gente completa 40 anos. Então, além de mim, tem outros mestres mais velhos do que eu. Então, é uma grande inspiração, porque hoje a gente ensina coisas que ele ensinou lá nos anos 70, né? Ele tinha uma mente muito voltada para o futuro, e isso me inspira muito. E é muito legal, porque eu sempre descubro coisas novas, né? Ele foi um grande artista também, era desenhista, era escritor também, era músico. Então, minha grande, acho que grande e maior referência, inspiração sempre vai ser ele. É claro que eu tenho muitos outros que me inspiram de diversas formas e nem sempre são mestres. Tem alunos que me inspiram, professores, instrutores, porque eles têm algo que eu vejo que é um diferencial quando se compara com outras pessoas em diversos aspectos, né? E aqui eu não estou comparando em algo de forma ruim, assim. É que tem pessoas que realmente se destacam de alguma forma, né? E nem sempre são mestres ou têm um grande nome, mas todos me inspiram. Já Flávio Odero. Odero, você, Gonçalves, perguntou como foi escrever o seu primeiro livro. Qual a maior dificuldade? Olha, acho que a maior dificuldade é começar mesmo, né? Eu tenho dificuldade até hoje, na verdade. Eu tenho uma criatividade bem aguçada, assim, bem apurada. Eu consigo imaginar coisas, sei lá, tiro ideias do nada, assim, como falam meus amigos, né? Mas acho que a maior dificuldade, como eu estava dizendo, por ser uma pessoa muito criativa, então eu estou sempre pensando em muitas coisas, em diversas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho TDAH, e então a cabeça de um TDAH ela fica a mil o tempo todo e não para. Então por isso eu estou sempre pensando em muitas coisas, em muitas coisas. E se você não exercitar o pensamento, fica difícil da seguinte forma, em como expressar os seus pensamentos na ponta da caneta, colocar no papel. Então tem muitas pessoas que são muito criativas, mas que não conseguem colocar no papel. Então a minha maior dificuldade no início era exercitar essa habilidade criativa e colocar toda essa criatividade no papel de forma criativa também, porque não é só escrever a ideia, né? É você, de certa forma, organizar todas essas caixinhas que tem na sua cabeça, colocar todas nos lugares, né? Organizar os seus pensamentos, as suas ideias e colocar ela de forma organizada no papel. Então, exercitar a escrita, eu acho que é o grande e maior exercício, o melhor exercício que todos nós podemos fazer. Eu tenho o costume de escrever diariamente. Escrevo à torta direita, escrevo. Me vem uma ideia na cabeça, eu escrevo. Não quer dizer que isso é bom. Não sei se também se é ruim. Porque muitas coisas eu escrevo pelo exercício de escrever. Eu não sei se
algo vai acontecer com isso que eu escrevi. Algumas viram música, outras viram poesia, outras vão, por exemplo, para um outro livro que eu estou escrevendo, que vai reunir todas as cantigas, poesias, crônicas e textos que eu escrevi, que vai ser o que a gente vai lançar no próximo ano. E aí esse meu primeiro livro, na verdade, eu organizei as ideias de um método que eu criei para ensinar música para as crianças na escola, crianças de 3 a 6 anos. Então eu tinha toda essa metodologia na minha cabeça de forma muito simples e que funciona muito no meu trabalho no dia a dia. E então eu exercitei, o meu primeiro livro é sobre isso, né? É o ABC, que é o Alfabeto Berimbau Capoeira, que vai ser lançado no final desse ano, ele vai ser publicado. E ele tem ali uma forma de você ajudar no processo de alfabetização das crianças com músicas da capoeira. E uma dessas músicas fala sobre as vogais, outra sobre as consoantes, e uma outra música que fala sobre todo o alfabeto. E nesse método a gente usa essa base para poder dar aula para crianças, por exemplo. Então, esse meu primeiro livro, eu organizei todas as ideias, coloquei tudo no papel. Então, dentro desse projeto do livro, acabou envolvendo ter que gravar as músicas para que as pessoas acompanhassem a música junto com o livro. Então, na página da música vai ter um QR Code, a pessoa vai escanear e vai poder acompanhar a música junto com o livro. Então, foi isso. A minha maior dificuldade foi organizar as ideias. E aí, quando eu comecei a entender como organizar isso, tudo começou a ficar mais fácil. E aí entrou uma outra dificuldade, que é a síndrome do impostor, de certa forma, você achar que você não é bom nas coisas, ou por você ser... Eu disse, mas eu prefiro fazer uma pausa Tá. de 2 minutos, mas você quer continuar. Você pode continuar contando a sua história, que a gente tá ouvindo, tá? Tá bom. Tá bom. Pode continuar contando a sua história, que a gente tá assim. Só preciso de uma pausa Tá rápida ótimo, de tranquilo. Aí o pessoal vai mandando, aí vai escrevendo, que eu vou olhando e vou falando também. Mas Tá só bom. para concluir, a minha outra dificuldade foi depois ter a coragem de mostrar para pessoas, né? Mostrar para outras pessoas as coisas que eu escrevia, né? Mas não mostrar para aquelas pessoas que vão falar, ah, legal, tá bom. Mostrar para pessoas realmente críticas, que vão te falar a verdade. Vão te falar, mas vão te explicar o porquê também. Porque tem muita gente que gosta de fazer crítica, mas não sabe nem explicar a crítica que está fazendo, né? Então, o segundo passo foi isso, mostrar para algumas pessoas que iriam aconselhar de forma verdadeira, e aí pessoas que têm experiência naquilo. Então, eu fui falar com amigos que, por exemplo, são historiadores, outros são professores, amigos que leem muito, que gostam de ler um livro atrás do outro, então já tem o costume da leitura diariamente, e pessoas que iriam ler de verdade e falar aquilo que você realmente precisa ouvir. E você, como um aprendiz, eu me coloco sempre nesse lugar de aprendiz, entender que a gente tem que escutar e analisar, ver se isso faz sentido, e se fizer sentido, bacana, né? Porque aí você tem que também ser fiel às suas ideias. Então, isso é difícil. Tem muita gente que, às vezes, muda o projeto que está fazendo, porque não tem firmeza de, às vezes, bancar e falar, não, é isso que eu quero. Uma coisa é fazer correção ortográfica, de fazer toda a diagramação. Você também depois tem que pensar se o seu livro vai ser vendido, se vai ser doado, se vai sair na forma impressa ou na forma digital, PDF, em Kindle e tudo isso. Mas, basicamente, essa parte da escrita aí foi algo que me trouxe um aprendizado gigantesco e que eu estou gostando bastante, cara.
quero aproveitar e agradecer o meu aluno, o Suricato, e todos os nossos alunos do Equador que estão fazendo a ilustração do próximo livro que vai sair, né? Que vai se chamar Lua, a Menina que Gingava. O livro é um conto infantil sobre capoeira, né? Eu tenho esses 3 primeiros livros que a gente vai lançar, são livros infantis. Eu trabalho muito com criança, adoro trabalhar com os adultos, mas eu trabalho com criança há muito tempo, então eu tenho que ficar inventando história, inventando aula e muitas coisas nesse sentido, porque eu não consigo chegar todo dia na escola e ficar tocando pandeirinho, ensinando musiquinha. Tem que estimular a criatividade e tem que estimular os alunos, né? Então, esses 3 primeiros livros serão livros infantis. O primeiro é esse, o ABC, que é o alfabeto berimbau capoeira. O segundo é esse conto de capoeira da Lua, a menina que gingava. E no próximo ano a gente vai ter o meu favorito, que é Luanda e o pé de baobá. Então é uma conexão do Brasil com a África, uma história muito legal. É a minha favorita, mas esse a gente vai precisar de mais tempo, porque as ilustrações serão muito mais elaboradas, né? A gente vai trabalhar com outros artistas também. Então, agradecendo o Suricato, né? E todos os nossos alunos lá do Equador, que estão ajudando nesse processo de ilustração do livro da Lua, a menina que gingava. E a outra pessoa que eu quero agradecer é a mestra Jana. A mestra Jana, que dá aula em Munique, na Alemanha, que é uma grande artista e que está fazendo a ilustração do livro ABC, o alfabeto berimbau capoeira. E a Jana é uma amiga minha de muitos, muitos anos, há no mínimo uns 30 anos. E a gente sempre teve esse gosto pela arte. Então, essa coisa de organizar as ideias é também você organizar os pensamentos e pensar em possibilidades, em colaborações, pessoas que você conhece e que às vezes você pode trabalhar junto e o trabalho sair ainda melhor. Por exemplo, eu no início aí eu estava dizendo que eu desenho, eu estudei ilustração digital, artes gráficas, né, quando eu tinha meus 18, 20 anos, eu entrei para essa arte das artes gráficas, para essa área, né, das artes gráficas, e depois fui migrando para o web designer. Então, eu sempre também fui envolvido com a arte. Eu poderia ilustrar os meus livros, poderia fazer de forma vetorial, sei lá, aquarela, que é uma técnica que eu gosto bastante, giz de cera, que eu gosto muito também, né? Mas eu preferi convidar pessoas, amigos, pessoas próximas, que são artistas, né? E fazer um trabalho em colaboração e assim você criar uma nova estética, sair do seu pensamento e migrar para o pensamento do outro. Então, estou muito feliz por isso também, por conseguir boas parcerias para desenvolver esses trabalhos que dão um trabalhão, mas que eu gosto, porque sempre tive, como eu disse no início, envolvido com a arte, de certa forma, né? No desenho, principalmente. A capoeira desde sempre, o desenho desde a minha infância também, a pintura. Né? Então, fico sempre migrando por aí e isso me ajuda muito. Baita trabalho, baita trabalho. Tô dando uma olhada aqui que eu vi que algumas pessoas escreveram algumas coisas. Um abraço para a galera que entrou aí, Minduim. Um abraço, mestre Minduim. Estamos de olho aí, papai. Tem bastante gente, maravilha. Como que é, mestre Calango? O que você gostaria de competir no VMB? Poxa, não entendi, juro que eu não entendi. É se eu gostaria, você gostaria, ou que eu gostaria de competir no VMB.
Bom, já é minha terceira participação no VMB, né? Eu participei do VMB 2, segundo VMB. Depois eu participei no VMB 50K, que foi lá no Alto do Bondinho, né? E participei agora no VMB 5, nesse mês passado, né? Na categoria Master. O Mestre Muralha, deixa eu ver. Ah, com quem você gostaria de competir no VMB? Poxa, não sei, viu, mestre? Eu não... Acho difícil escolher, né, alguém. Tem, claro, pessoas que eu gostaria de jogar, mas que eu não sei, não estão nem no VMB, né? Então eu não sei como seria isso. Porque eu também não sei como está acontecendo a escolha da galera da categoria Master, e aí eu tô na categoria Master, então agora eu tenho que ficar aí nessa categoria. Mas eu realmente não sei, mestre. Já tem umas pessoas aí que me mandaram mensagem, me desafiando aí no direct. Vou mandar mensagem para desafiar você lá. E eu falei que tudo bem, não tem problema. Porque o que colocarem lá para mim, eu vou jogar. Sou muito sincero. O que colocarem para mim, eu vou jogar. Agora, se eu vou ganhar, é outros 500. Tô falando que eu vou jogar. Né? Então fica difícil, cara. Eu não sei, sinceramente, viu, Messi? Acho que não tem alguém assim específico. Mestre, a capoeira pode ajudar pessoas com depressão e ansiedade? Pode sim, e ajuda sim. Ajuda sim. Bom, eu sou uma pessoa que já passei por isso. Na verdade, a gente passa por isso, né? É uma condição que vive com a gente. Então, eu já tive algumas fases depressivas e até algumas bem severas. E, cara, a capoeira sempre foi a minha grande ajuda. E por eu passar por isso, entender isso, eu comecei a aprender mais sobre isso e comecei a praticar com outras pessoas, né? Então, eu tenho alunos, por exemplo, que são muito ansiosos, né? A gente sabe que essas novas gerações, os adolescentes têm se tornado cada vez mais ansiosos, né? Por conta de toda essa dinâmica que a gente vive hoje, essa parte instantânea do dia a dia, tudo é muito rápido, isso gera uma ansiedade muito grande. Eu tenho alunos que, por exemplo, que não conseguem assistir um filme completo, né? Se colocar num canal de TV aberta, quer que passa para frente a propaganda. E a gente vem de uma outra geração, né? Então, mas mesmo assim, isso pega todos e a capoeira ajuda de forma incrível, viu? Eu posso falar pelo quanto ela me ajudou, pelo quanto ela me ajuda diariamente, né? Então, eu falo por mim e pelo que eu vejo com alguns alunos que eu tenho que sofrem de depressão de forma muito profunda, né? Qual virtude humana você escolheria para definir sua trajetória? Qual você busca seguir ou praticar? Poxa, tá aí uma coisa que nunca me perguntaram e eu nunca parei para pensar, né? Qual virtude humana você escolheria para definir sua trajetória? Cara, eu não sei, eu acho que acho que como muitos, né? Persistência. Eu tive que persistir muito, né? Foram muitas dificuldades, por muitas vezes eu, assim como muitos que estão até hoje aí, todos aqueles que estão na capoeira há mais de 10, 20, 30 anos, como é o meu caso, já pensou em desistir várias vezes. Muitos até desistiram e voltaram, né? Eu pensei em desistir várias vezes, nunca consegui, mas eu sempre pensei e às vezes penso. Agora, recentemente, durante tudo isso que a gente passou na pandemia, eu quase desisti de novo, né? E olha que, poxa, eu tô aí, eu sou novo, tenho 42 anos de idade, mas eu nasci na capoeira desde sempre. E desde sempre, por diversos motivos, eu já pensei em parar, por decepção, por, sei lá, por medo, por falta de experiência, às vezes, né?
Então, eu acho que a persistência mesmo. E como você enxerga o futuro da capoeira, tanto no Brasil quanto internacionalmente? Futuro da capoeira. Bom, isso é muito pessoal, né? Então, a minha visão, eu vejo que a capoeira tem se profissionalizado bastante, cada vez as pessoas têm buscado mais conhecimento, né? Têm buscado mais bagagem, têm entrado na universidade, têm tentado aprender cada vez mais e para poder conciliar com a capoeira e buscar um conhecimento maior dentro da área, né? Seja ela na parte técnica, na parte musical, né? Na parte da escrita, de pesquisa, né? De diversas áreas. Então a capoeira já evoluiu muito. Eu me lembro no meu tempo de aluno, era muito de adolescência, na verdade, era muito difícil encontrar um livro de capoeira, eram pouquíssimos livros, né? E eu, ainda bem por incentivo do meu pai, dos meus tios, eu sempre li muito sobre a capoeira, tenho uma biblioteca muito bacana sobre capoeira. Desde a minha adolescência eu busco livros de capoeira. Então, a gente vai se aprofundando e vai cada vez mais evoluindo. Então, eu vejo que o Brasil tem evoluído muito nesse sentido de profissionalização e as outras áreas também. Vai ter sempre o mestre que vai preservar a ancestralidade, toda a tradição antiga dos mestres mais velhos. Tem aqueles que estão pensando no futuro, estão pensando numa evolução maior da capoeira. E aqui eu não estou para falar se isso é bom ou isso é ruim, é a minha visão. E fora do Brasil, em muitos lugares, por incrível que pareça, a capoeira está mais organizada do que no Brasil. Porque em muitos países as coisas funcionam numa dinâmica completamente diferente. Então tem muito lugar fora do Brasil, tem muito capoeirista que nunca viajou, ou aquele que viajou para fora do país através da capoeira e teve, às vezes, não teve uma experiência tão boa, não parou para entender o quão diferente é a dinâmica da capoeira lá, na parte profissional. Exemplo, ninguém vai te convidar para dar uma aula na academia em um outro lugar fora do Brasil se ele sem te pagar, porque ele está reconhecendo você ali como profissional, como alguém que vive daquilo, que estuda e que pratica. Então as pessoas lá, elas te convidam e você vai receber alguma coisa. Tá? Você vai receber alguma coisa. Muitas vezes, como lá em muitos lugares as pessoas pagam por aula, eles vão te dar o dinheiro que foi feito ali no dia, no mínimo. Então, em diversos aspectos, você vai nos eventos, tem muito evento organizado, bem feito, feito na hora. Não tem essa coisa que a gente vai aqui, às vezes, no evento, o evento está marcado para as 2 da tarde, aí vai começar às 4. Lá não existe isso, começa no horário. Então, muitas coisas, e muito brasileiro que já teve essa vivência fora, já se ligou e está melhorando as coisas aqui no Brasil. Esse intercâmbio da capoeira aqui no Brasil, sendo levada para fora e fazendo essa conexão entre outros países e outras culturas, também contribuiu e contribui para a capoeira evoluir e se organizar de uma forma mais assertiva, eu posso dizer assim. Eu mesmo, depois que eu comecei a viajar para fora, viajar, a gente fala viajar, mas na verdade a gente vai a convite da capoeira, né? Eu não tenho condições nenhuma de comprar uma passagem e viajar para fora, é muito caro, a gente sabe disso, a gente sabe do esforço de quem está organizando uma capoeira em outros países também. Aqui no Brasil a gente faz isso, né? Tem que honrar com as despesas e tudo mais daquela pessoa que você convida. Então, quando a gente vai assim a trabalho, eu costumo dizer, eu não vou só para ensinar, eu vou para aprender também. Então, eu comecei a pegar mais sério na parte da organização, da logística do evento, né, da pontualidade de começar as aulas e começar o evento na hora certa. Então, muitas vezes eu tenho compromisso com o local onde eu vou fazer evento, eu tenho que pegar num determinado horário, tenho que entregar num determinado horário, então eu tenho que me planejar para isso.
Então, pelo menos na minha visão, isso me ajudou a melhorar essa expansão da capoeira no mundo e esse crescimento. Ajudou a melhorar a capoeira aqui. Aqui eu falo na minha capoeira, na minha forma de trabalhar, ajudou assim também de uma forma muito grande. Assim como a gente ajuda eles com levando a nossa cultura, quem tem uma certa mente de aprendiz também aprende um pouco com eles e traz para cá também. Então, o crescimento eu vejo que é muito benéfico e que vai crescer cada vez Tem mais. um comentário aí, vê se o senhor consegue ler aí. Eu já perdi, já sumiu aqui para mim. Você já teve oportunidade de fazer algum trabalho em unidades prisionais? Aqui em São Luís já levei vários mestres. Já tive sim, e recentemente, agora no final do ano passado, aqui na cidade vizinha onde eu moro, tem uma fundação casa e a gente oferece capoeira para eles lá. Então, já tive tanto em São Paulo, nas antigas FEBEMs, há 20 anos atrás, já tive a oportunidade de participar e não era meu trabalho nessa época, mas tive a oportunidade de ir, contribuir com as aulas. E agora, recentemente, aqui na cidade de Lorena, onde tem aqui também uma Fundação Casa e tem uma ONG que faz um trabalho lá dentro com os internos e através deles a gente foi fazer umas atividades com a capoeira lá com eles. Tá? Então, eu sempre fui envolvido com os movimentos sociais, eu desenvolvo trabalhos sociais, então eu sei o quão importante isso é na vida das pessoas, principalmente dessas crianças, desses adolescentes que estão aí, e até mesmo dos adultos, né? Eu conheço pessoas que trabalham também nos sistemas prisionais, adultos também, e que têm ajudado muitas pessoas. Cara. Antes de ler a próxima pergunta, né? Eu queria te perguntar. Você já disse que recebeu desafios, né? Eu queria te perguntar o seguinte: você participaria de alguma luta daquelas com influenciadores? Sim, eu recebi alguns desafios aí por conta dos últimos disputas que eu tive numa determinada categoria, que é a categoria Master. E sobre isso aí, que tem agora crescido muito, né? Esses campeonatos entre influenciadores, eu aceitaria sim. Se tivesse alguém aí para ir, eu aceitaria, dentro das regras, né? Dentro ali do formato que a gente já conhece, eu aceitaria sem problema nenhum. Claro que eu ia me preparar Você para isso, né? aceitaria o desafio de qual influenciador específico? Poxa, não sei. Agora eu não sei, viu? Fui pego de surpresa. Vamos ver, vamos fazer essa campanha aí, ver se alguém me desafia e a gente vai para cima. E vamos lá. Tem uma outra pergunta do mesmo arroba, da Tony Capoeira. Ela te perguntou o seguinte: Messi, você poderia cantar a sua primeira música? Minha primeira música. Poxa vida. Vamos lá, deixa eu. Vou pegar aqui um pandeiro. Bom, minha primeira música. Vamos lá. Oi, Luanda, Luanda. Eu vim no navio negreiro de Angola, Luanda, Luanda, Luanda. Eu vim no navio negreiro de Angola, um negro acorrentado, jogado lá no porão, ao corte de chibatadas, trazido pra escravidão. Luandaê, Luandaê, Luanda. Eu vim no navio negreiro de Angola,
arrancado de seu povo, mãe África foi ao chão, ajoelhou e suplicou pra acabar com a escravidão. Luandaê, Luandaê, Luanda. Eu vim no navio negreiro de Angola, tristeza era o que se tinha nesse mar de solidão. E a lua era quem via violência sem razão. Luandaê, Luandaê, Luanda. Eu vim no navio negreiro de Angola, de Banzo morreu o negro, saudades no coração, engasgado na garganta, um grito de libertação. Luandaê, Luandaê, Luanda. Eu vim no navio negreiro de Angola. Essa é a Luanda. E tem uma outra pergunta da Rosane underline Kodak. O que você acha de competir com o mestre Cocoroca? Essa Kodak, ó, é um coração, viu? Mestre Cocoroca, eu acho bacana. Eu aceitaria. Mestre Cocoroca é um cara que joga uma capoeira muito bacana, muito técnico. Eu jogaria numa boa. É um mestre que tem um pouco mais de idade do que eu, um pouco mais velho do que eu, mas que prova para todo mundo que a idade muitas vezes engana. No caso dele, na maioria das vezes engana. Porque é um mestre que já está aí com os seus 50 anos, mas que está voando, igual um menino. Então, para mim, seria um prazer. Seria um prazer disputar aí com o mestre Cocoroca. Como eu disse aí lá no outro desafio, isso eu aceito. Não quer dizer que eu vou ganhar, mas quer dizer que eu aceito. Isso porque ele nem pediu, hein? Mas, mestre Rosana, mestre Kodak, eu aceitaria sim, porque eu conheço o mestre Cocoroca, sei do potencial dele, sei que a gente faria uma grande disputa. Mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor gosta muito de... Não sei se o senhor já assistiu os filmes do Harry Potter. Não sei se é o estilo de filme que o senhor gosta, né? Mas é uma pergunta que eu faço sempre para o convidado que eu vejo, que gosta de coisas motivacionais, igual o mestre gosta, né? Se eu pudesse se olhar no espelho mágico, né? E pudesse ver o seu desejo mais profundo do seu coração, o que você veria no reflexo desse espelho? Cara, eu acho que se eu olhasse para esse espelho agora e conseguisse ver no meu reflexo, eu acho que eu olharia para mim, porque eu sonhei viver do que eu vivo, eu sonhei fazer o que eu faço, eu sonhei poder ter essa vida e de certa forma isso aconteceu. Isso já é, eu acho que uma grande mágica, porque viver da cultura, viver da arte especificamente, principalmente quando se fala num país como o Brasil, que tem pouquíssimo apoio com a arte, para a arte. Então, eu acho que eu me veria realizado. Esse reflexo no espelho, eu acho que eu me veria assim, sorrindo e realizado, porque por mais que eu tenha dificuldades, assim como todo mundo tem, eu consegui, na forma mais, acho que mais simples, o sucesso. Porque muitas vezes as pessoas veem o sucesso como fama, né, e dinheiro, mas sucesso não tá ligado a isso, né? Sucesso vem do latim sucesso, que significa realizar, concretizar, né? É você imaginar algo, correr atrás
e tornar aquilo realidade. Então, acho que esse reflexo no espelho seria o reflexo do meu rosto sorrindo. Acho que seria isso, porque tudo que eu sonhei em poder fazer hoje, eu consigo. Vamos falar um pouquinho, né, sobre os seus pais, né? Pelas boa, pela sua introdução, nós temos filhos, né? A gente percebeu que o seu pai e sua mãe foram grandes pessoas. Ou são, eu não sei se eles são vivos ainda, né? Você me perdoe Sou, por, por essa falha. Seus pais são vivos ainda. Minha mãe sim, meu pai não mais, mas sim, eles foram. Meu pai, primeiramente, né? Foi capoeirista, ele foi uma grande referência da capoeira aqui na sua época, ali nos anos 70, 80, até o meio dos anos 90, que foi quando ele partiu. Meu pai foi uma das primeiras pessoas a Justamente levar a nisso, capoeira para os Estados eu Unidos, por gostaria de exemplo. Então isso basear sempre minha me inspirou pergunta. muito. Oi? É justamente isso que eu quero basear minha pergunta. Como que para você, por exemplo, seu pai foi um grande mestre nos anos 70, 80 e 90. E sua mãe também é uma figura muito emblemática, né? Que ela foi a primeira mulher do movimento, primeiro movimento brasileiro feminino da capoeira nos anos 80. Como que Isso. para você, como que eu vou te dizer? Deus faz de uma figura, ser filho de duas figuras bem emblemáticas para o movimento da capoeira. Sim. Olha, por incrível que pareça, para mim sempre foi muito tranquilo, porque isso nunca foi, sei lá, nunca foi um debate dentro da minha casa, né? Como sempre foi muito natural, e também pelo fato de ser tão natural, é, eu sempre cresci no meio da capoeira, tanto amigos dos meus pais, do meu pai, amigas da minha mãe e tudo isso. Como sempre foi muito natural, isso nunca me gerou assim alguns pensamentos de cobrança, por exemplo. Meus pais nunca me cobraram treinar, meus pais sempre me incentivaram a estudar, isso sempre. Mas se por algum motivo eu não estava bem e eu não ia treinar, nunca foi um problema. Então isso sempre foi muito sutil, mesmo eles Não tendo a expressão foi que eles tiveram, criado né? Por exemplo, minha mãe, como você falou, uma expectativa grande em cima de você, por ser filho de quem você é. isso na verdade gerou das outras pessoas, da minha família Não, eu não. digo das outras É pessoas sempre em das volta. outras pessoas. Por exemplo, eu já sabia a referência que meu pai foi para a época dele, né? Minha mãe, como minha mãe fez parte do primeiro movimento feminino brasileiro que teve, foi fundado em São Paulo em 1980. Isso existe registro e tudo mais. Então, eu cresci vendo minha mãe também na capoeira. Minha mãe foi atleta profissional de atletismo também. Então, eu cresci com o esporte e a cultura dentro de casa de uma forma muito rica, mas muito natural. E aí, essa pressão que você falou, essa comparação, sempre veio das pessoas de fora. No É porque é início, muito natural quando nossos pais são figuras marcantes na história sim, de algumas coisas. Tem essa comparação das sim, pessoas de fora, sempre criar uma expectativa em cima do filho, né? sim. Minha família nunca teve, cara, nunca teve assim. Mas das pessoas de fora, sim, né? E nunca me incomodou. No início, sim, quando você é adolescente, me incomodava um pouco, porque eu perdi meu pai bem na adolescência ali. Então, o adolescente já é cheio de coisas na cabeça, os hormônios a mil, e eu ainda tinha essa cobrança das pessoas que nem eram da minha família, que eram, sei lá, que foram alunos do meu pai, ou que foram amigos e tudo mais. E sempre veio a comparação dessas pessoas.
No início foi difícil, né? No início foi muito difícil, eu me afastei dessas pessoas, porque era sempre a mesma coisa, sempre as mesmas conversas, né? De comparação, e isso no momento de fragilidade de um adolescente que acabou de perder o pai, seu ídolo, né? E fica um pouco sem referência, isso daí acaba prejudicando. E isso pelo menos eu entendi logo de início. Então eu fui me afastando de todas aquelas pessoas que faziam essas comparações. E eu voltei a ter contato com essas pessoas só depois da fase adulta, depois de muito tempo. Então eu fui aprendendo a lidar com isso e hoje, na verdade, não me incomoda. Na verdade, hoje eu sinto muito orgulho, na verdade, quando alguém me compara. Porque ele foi uma pessoa que teve uma expressão muito bacana, assim, teve alunos muito bons e teve histórias muito relevantes ao redor dele. Então, isso hoje me enche de orgulho, na verdade, quando eu tenho que falar sobre isso, ou quando alguém vem falar sobre isso. Mas ali no início foi um pouco complicado, mas a gente fala na capoeira que a gente vai aprendendo a malandragem, vai aprendendo a esquivar das rasteiras da vida, né? Vamos lá. Vamos ter uma outra pergunta para você. Você teve algum momento da sua vida que a pressão tão grande em cima de você, aula de campeonato, que você pensou em desistir da capoeira? Tá. Ah, desistir da capoeira, eu até falei um pouquinho. Eu já pensei várias vezes, várias. Recentemente, na pandemia, eu quase desisti de novo, mas eu tenho algo muito forte, eu tenho uma ligação praticamente que umbilical com a capoeira, né? Eu cresci nisso, nasci nisso. O que eu tenho de vida, eu tenho de capoeira. Então, sempre pensei diversas vezes, muito sincero, eu não escondo isso dos meus alunos, a gente tem que ser verdadeiro com os nossos amigos, os nossos alunos, as pessoas próximas da gente, porque a vida do ser humano não é fácil, e viver da capoeira, que é cultura popular, principalmente uma cultura que foi marginalizada, é difícil, é muito difícil. Então eu pensei diversas vezes, não vou mentir, não vou negar. Mas tem uma vez que eu pensei em desistir, eu parei, mas não consegui, voltei. Né? Não consegui ficar nem um mês longe da capoeira. Que foi quando eu falei que eu perdi meu pai, né? Porque meu pai era meu mestre, era minha maior referência. Eu sou o filho mais velho, então eu tinha muito mais contato com ele do que os meus irmãos. Então isso gerou uma tristeza, uma decepção muito grande, né? A gente fica sem caminho, sem visão, né? Sem saber para onde ir. E aí, nessa fase, nesse primeiro momento, parecia que a capoeira não fazia mais sentido para mim, porque minha referência principal era meu pai, que era meu mestre, né? Eu tinha meus tios também, tenho meus tios que também são mestres, mas, pô, seu pai é a sua ligação mais forte que você tem, né? E além de ser minha ligação como pai, era minha ligação como mestre também, como artista, foi a pessoa que me ensinou a desenhar, pintar, escrever. Então, era a minha maior referência, assim, como pai, como artista, como herói. Então, nesse momento, eu parei a capoeira. Mas eu não consegui ficar mais de um mês. Porque, imagina você mora aqui na sua casa, no teto da sua casa, em cima da sua casa, é a academia de capoeira. É de manhã, de tarde, de noite, tocando berimbau, aula o dia todo. Então, você passa, tenta ignorar um dia, 2 dias, 3, aí tem roda, aí não sei o quê. Não deu mais de um mês e eu voltei para capoeira de novo. Mestre, outra pergunta para você, da minha usuária, Flávia Derline C. Gonçalves. Ela perguntou assim, mestre, como você trabalha a paciência? Qual sua estratégia para lidar com situações desconfortáveis? Tá. Bom, vai depender muito do tipo de situação desconfortável. E aí quando a gente lida com o ser humano, é muito difícil prever o que pode acontecer, né? A gente nunca consegue prever, assim, num primeiro momento, né? Mas
eu tenho diversas formas. Eu sempre sou uma pessoa muito tranquila, é difícil eu perder a minha cabeça, explodir, é muito difícil. As pessoas que já me viram competindo já perceberam isso, eles não conseguem entender como eu fico tão tranquilo no meio de um jogo tão tenso, mas isso tem a ver também com a minha infância. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito na minha, sempre fui aquela pessoa que sempre prestou atenção e falava menos. Então, sempre fui muito tranquilo. Então, vai depender da situação. Em situações de injustiça, eu sempre vou intervir na hora e no momento. Sempre. Né? E aqui eu posso falar de diversos motivos, como, por exemplo, vou citar aqui, todo ano a gente faz um evento. A gente tem pelo menos um evento anual. E o evento acaba no sábado. Na segunda-feira, normalmente, a gente não tem aula, a gente tem reunião. Então, vem todos os alunos, a gente faz um café e senta em volta da roda, faz uma roda só para sentar e conversar sobre o evento. E aqui, a gente cria um laço de cumplicidade e de proteção. Então, meus alunos, se eles perceberem que determinado convidado, sei lá, está sendo mal criado com as pessoas, está maltratando alguém, assediou alguém, qualquer coisa desconfortável, se for grave, caso de assédio, essas coisas, na hora, qualquer aluno que percebeu, eles já vêm, me contam na hora, a gente toma as providências na hora. Mas às vezes tem aluno que fica com medo de falar e fala depois. Então a gente sempre tem essa reunião para falar sobre isso. Então a gente começa a se proteger e conversar, se entender, criar uma rede de apoio. E assim a gente vai aprendendo a lidar com as situações, porque eu posso ter uma reação e uma pessoa pode ter outra. Mas a gente, como eu disse, eu sou muito tranquilo, mas a gente sempre vai intervir se a gente perceber alguma coisa ou entender que algo foi mal colocado. Então, de diversas formas eu exercito isso, mas na maioria das vezes prevalece muito a minha calma, assim. Você falou agora sobre a sua autoconfiança, né? Você, como você vê, como a capoeira pode ser uma ferramenta para promover a autoconfiança e autoestima da pessoa? Tá? Eu acredito que naturalmente a capoeira já vai desenvolver isso com as pessoas, principalmente se essa pessoa encontrar um lugar que vai apoiar essa pessoa. Porque uma pessoa que já é mais fragilizada, a gente não sabe o que a pessoa passou durante o dia, no trabalho, no caminho até a academia, né? Na semana anterior. A gente nunca sabe. Então, primeiro é saber acolher as pessoas, né? Como eu disse, eu tenho pessoas que sofrem com depressão, né? Eu tenho diversas pessoas aqui que vieram treinar com a gente porque a gente realmente acolheu, né? O capoeira sempre teve esse escudo de ser guerreiro, de ser lutador, de ser um batalhador, e muitas pessoas esqueceram de acolher, né? Então, eu cresci num ambiente acolhedor, eu cresci do lado de pessoas acolhedoras, pessoas protetoras. Meus mestres foram assim, minha família sempre foi assim, os amigos, as pessoas que eu posso chamar de amigos são assim. Então, eu acho que aqui na nossa casa, que eu estou agora dentro da nossa academia, e eu não chamo de academia, aqui a gente chama de casa. É um lugar que eu abro a porta da minha casa para receber as pessoas. E a gente treina aqui, então a gente se protege aqui. O que eu quero para a minha casa, eu quero para meus alunos também. Afinal de contas, eu abro a porta da minha casa para eles. Então, já dessa forma, as pessoas vão se sentir, já vão se sentir mais confiantes em estar naquele ambiente, em frequentar aquele local. E aí, claro, cada pessoa é uma pessoa, a gente nunca sabe, né?
a gente vai ter que saber como que essa pessoa, não sei, às vezes o que ela passa, às vezes o que ela precisa, como a gente tem que tratar com ela, conversar ou receber essa pessoa, mas sempre aquelas que continuam, sempre vão exercitar esse lado, vão se sentir mais confiantes por diversos motivos, né? Vai começar a cantar, vai começar a tocar um instrumento, praticar uma arte e também, de certa forma, uma defesa pessoal. Tudo isso vai fazendo com que a pessoa vai se sentindo mais confiante também. Você já chegou a se lesionar durante o período da sua carreira? Sim, bastante. Bastante. Eu tenho algumas lesões, algumas cirurgias que eu fiz, mas não hoje já não me prejudicam em nada, né? Eu tive uma cirurgia no joelho, claro, no início é muito ruim, né? A gente esperar por uma cirurgia e a recuperação às vezes é ruim, demorada. Eu também tenho 3 cirurgias no nariz por fraturas que eu sofri. Eu já tive muitas fraturas. Se eu começar a contar aqui, são diversas. E como que foi para você? Como foi para você se tornar bicampeão, bicampeão de um campeonato tão importante como o BNB Capoeira? Tá. Bom, isso foi. Eu acho que eu posso dizer que aconteceu de forma muito natural, eu acho, né? Eu levo as coisas de uma forma muito simples, mas o meu treino eu sempre levei com muita seriedade. E, e, e como eu já falei aqui, né? Eu gosto de aceitar desafios. Eu acho que é uma forma de me fazer refletir se eu preciso melhorar em alguma coisa ou não, né? E para mim foi uma sensação muito boa, foi muito legal, porque é uma categoria mais recente na capoeira, que é a categoria Master, que é mestre de capoeira acima de 40 anos. Então, foi muito bacana, muito gratificante, porque muitas pessoas já aqui nos 40 anos e passando um pouquinho dentro da capoeira, já alguns já nem querem treinar mais, já acham que não se desenvolvem mais. E participar dessas últimas competições me fez ver que eu ainda posso melhorar bastante ainda. E como é que funciona essa competição? Como funciona? Bom, normalmente ela é dividida por categorias, né? Existem os eventos que são as seletivas para o evento principal. Então, tem seletivas hoje espalhadas já por todos os estados brasileiros, já tem fora do Brasil. Então a pessoa, na verdade, ela se inscreve nessas seletivas, participa dessa seletiva. Se ela ganha dessa seletiva, ela entra no ranking do campeonato principal, que é o VNB, né? E aí ela pode ser escolhida para participar do evento principal, né? E vamos, é, é possível para as pessoas fazerem da capoeira sua carreira como atleta? Ah, sim, hoje em dia já tem a nova geração da capoeira, os mais jovens, as crianças, os adolescentes. Hoje é muito comum, você olha, às vezes, sei lá, às vezes eu vejo a rede social de algumas pessoas e você já vê a pessoa colocar lá capoeira, atleta da capoeira. E isso não era muito comum há alguns anos atrás. Então, esse lado das competições que vem crescendo já há bastante tempo, fez com que essa nova geração que está surgindo, essas novas gerações, que eles já se enxerguem como atletas da capoeira, né? Porque a gente tem a prática cultural, mas a gente tem também essa prática esportiva e competitiva, e que sempre tem
em outras artes marciais também. E vamos outros. Você poderia compartilhar alguma memória marcante da sua carreira na capoeira que influenciou profundamente a sua jornada? Nossa, cara, eu acho que eu me lembro de um que me inspirou muito e que foi eu ainda era adolescente e teve um evento da escola a qual eu faço parte, onde eu fui trocar de graduação ali, e quem trocou minha graduação foi meu pai. Mas não só por isso, mas porque ali tinham muitos mestres que hoje são grandes nomes da capoeira, e que ali naquele momento eu não fazia ideia de quem eles eram. Então, eu vi aqueles grandes nomes da capoeira jogando muita capoeira, assim, muito experientes, mestres que hoje, como eu disse, são mestres renomados. E então acho que foi o primeiro momento assim que eu me encantei com um evento de capoeira e que eu pensei, acho que é a primeira vez que eu penso no futuro. Será que um dia eu vou conseguir viver de capoeira como essas pessoas? Então esse evento eu acho que é um evento que me marcou muito, né? Um momento da roda de capoeira que me marcou muito e que eu acho que me fez me manter firme também nessa jornada como capoeirista. E para gente finalizar o nosso papo, né, eu gostaria que você deixasse para os seus alunos, para quem está nos assistindo, uma mensagem, o que você quiser falar para ele. Tá. Então, tá, uma mensagem. Eu vou deixar uma mensagem para quem tá começando na capoeira ou para quem nunca fez capoeira, que encontre um lugar, faça pelo menos uma aula para você sentir como é que é. Para aqueles que já começaram, que não desista, porque a capoeira, ela não é fácil mesmo. Ela é uma arte que, num primeiro olhar, ela parece tão simples, mas quanto mais a gente vai se aprofundando na capoeira, a gente vai ver que dentro dessa simplicidade tem coisas tão complexas, né? E, e para aqueles que já estão na capoeira já há muito tempo, que se mantenha firme, porque vocês são importantes para nós estamos aqui, importantes para as novas gerações. Vocês foram importantes para que a capoeira continuasse aqui hoje, né? A gente é sempre bom agradecer aqueles que chegaram primeiro, aqueles que trilharam o caminho, né? Os nossos antepassados, os nossos ancestrais e principalmente a velha guarda da capoeira que está aqui, que lutou tanto e ainda está aqui lutando. Para os meus alunos, eu quero deixar o recado de que continuem firme, que continuem treinando, que continuem estudando, principalmente a arte da capoeira na sua forma mais ampla possível, né? E deixar para as pessoas que, que, que se aproximem mais da cultura popular, né? Que olhem para a cultura popular sem preconceito, que vá lá e entenda, pesquise, que tente saber mais sobre a cultura do Brasil e a cultura que é afro-brasileira também e se desenvolveu aqui com tanto carinho, né? O Brasil é um país multicultural, uma cultura tão rica e que é triste de ver como os brasileiros são especialistas em exterminar os seus heróis, a sua cultura, e sempre vem alguém de fora e dá mais valor. Então, vamos olhar para a gente, vamos olhar para dentro de nós e vamos nos manter firme aí na luta e na batalha. Mestre, uma última mensagem que eu queria. Se alguém quiser, aonde que as pessoas podem te encontrar, caso queiram ajudar nos seus projetos sociais, qual é o caminho para as pessoas te encontrarem e ajudarem nos projetos? Quem quiser doar, fazer Tá? alguma coisa para ajudar. Maravilha, muito legal. Bom,
Primeiramente, quem quiser apoiar o projeto que a gente desenvolve aqui nas periferias, a gente tem um Apoia-se, que é o Apoia-se Projeto União. Então lá você pode fazer uma doação, essa doação vai direto para o projeto social, ele é realmente um projeto social. Né? A gente não oferece só capoeira de graça para as pessoas treinarem, a gente realmente apoia de uma forma mais ampla, com educação sincera, né? Com acompanhamento escolar, e a gente sempre está lá de uma forma muito positiva e com o coração de verdade. Então, quem apoia através lá do nosso Apoia-se, Apoia-se, Projeto União Capoeira, e esse dinheiro que você apoia lá vai direto para o projeto, como eu disse. Aqui, ultimamente, depois que eu voltei para o Brasil, eu me mudei para Guaratinguetá, e é onde eu estou há 8 anos, é onde a gente tem a nossa casa aqui, a nossa academia, né? Como eu disse, eu estou aqui dentro dela, né? Aqui é o espaço da nossa academia. Quem quiser vir conhecer, fica aqui na cidade de Guaratinguetá. Deixo o convite para todos. E já te agradeço, procure nas redes sociais, Mestre Calango, qualquer rede social. Quem quiser saber mais sobre as aulas e acompanhar também de uma forma mais completa, a gente tem o nosso canal no YouTube também, onde tem aulas lá, onde a gente coloca muito material bacana lá também. Tá bom? É só procurar Mestre Calango. E quero te agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui falando um pouquinho sobre a capoeira para as pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço por você ter aceito esse convite. Foi um papo muito legal e muito esclarecedor sobre a capoeira, sobre a história da capoeira, sobre as pessoas que você admira nesse esporte, nessa arte, né? Eu queria deixar um pedido para quem assistiu a live agora para ele seguir o meu perfil pelo Instagram, que isso ajuda bastante no engajamento, nas visualizações, para fazer que o Podlife cresça cada vez mais e a gente consiga trazer mais histórias inspiradoras nos episódios. Para ver o início do episódio do Mestre Calango, que, ou para quem não viu assistir hoje, pode ficar tranquilo que esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. E o link dessas plataformas está lá no meu perfil, na minha bio do Instagram. E essa live também ficará salva aqui no meu perfil. Muito obrigado, mestre. Valeu, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, viu? Obrigado, prazer foi todo meu.